eu sou Olindo Cassol, presidente da FEIBEMO. É com grata satisfação que o Ministério da Cultura e do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura, a FEIBEMO, Frame Madeiras Especiais Limitada, a Dimax Indústria de Comércio de Alimentos Limitada, realizaram esta oficina online da Língua e Cultura do Talian. O projeto de aulas de Língua e Cultura Talian, escrito sob o PRONAC número 19-2592, promove essa oficina denominada Contrapartida Social, a qual tem como objetivo realizar aulas didáticas de arte, cultura e história da etnia italiana ou da taliana. Justifica-se a iniciativa para preservar e valorizar a cultura italiana, formando uma comunidade mais consciente de suas raízes e da importância desta etnia para o desenvolvimento cultural, social e econômico do Brasil, principalmente de Santa Catarina, que possui mais de 60% da sua população descendente de italianos. Nossos agradecimentos a todos que trabalharam neste projeto. Na continuidade segue uma aula à mostra do Talian. Bom, buongiorno, ou buonasera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos em retorno. Você acha que vocês iam se livrar da gente? Né? Então, de acordo com a fala do senhor presidente, né, nós temos mais essa aula aqui, né, de contrapartida do projeto do curso italiano. Mas primeiro, nós vamos falar só em português dessa vez, vamos deixar o italiano, a pronúncia, ou melhor, a escrita e a fala do italiano, e vamos falar só em português, segundo o que o senhor presidente nos exige para a prestação de contas. Mas primeiro eu gostaria de apresentar essa nossa nova obra aqui, né, que é a gramática, Talian Piccoli e Grandi. Então, gramática para pequenos e grandes, né, uma obra completíssima, né? O italiano já tinha gramática, várias gramáticas, mas não assim tão completas. Então, um grupo de estudiosos, pesquisadores, né, trabalhou durante um ano, mais de um ano, né, e produziu esta obra-prima, né? Aqui estão os autores, né, desta obra. Então, Talian Piccoli e Grandi, gramática e história. Então, aqui no final nós temos a parte dos chei pequenos, né, só que as fotos seriam então preto e branco, né? Colorida seria a página, melhor, a capa dura, material muito bom, né? Então, esta é a nova obra de nostri italiani. Ora é così. Agora andiamo avanti, mas falando em português, para essa aula número 41, né? Curso de História, Cultura e Língua Italiana. Então, italiano, né? O curso de Cultura e Língua Italiana chega em seu final, fazendo contrapartida, segundo o nosso presidente, né, é exigida em seu projeto PRONAC 19-2592, após disponibilizar no YouTube aos alunos inscritos um total de 40 aulas de 30 minutos cada. Pouco mais, um pouco menos, 30 minutos cada aula. Então, vendo aqui, recordando um pouco, o decreto número 7.387, esse decreto credencia a realizar o inventário nacional e publicação da certidão de nascimento do taliano, né? Não havia legislação antes, houve necessidade deste decreto para
e realizar inventário. Foi realizado o inventário e aí surgiu a certidão de nascimento do italiano e também o título de referência cultural brasileira no ano de 2010. Isso nós já vimos em aulas anteriores, né? Então, bem isso aqui. Então, o IFAM e o MIC, então, eles reconhecem 7 línguas com referência cultural brasileira, como referência cultural brasileira, das quais 6 são indígenas. O italiano é a única da imigração italiana registrada e reconhecida, né? Bom, segundo dados do último recenseamento, também nós vimos, vamos recapitular, a língua italiana é falada por aproximadamente 500 mil de pessoas. O último censo foi realizado no ano 2010. Devemos considerar que a valorização e difusão do italiano e sua cultura foram intensificados consideravelmente nos últimos anos. Sendo assim, tendo em vista esses dados e o distanciamento do recenseamento, então o número de falantes deve ter suplantado em muito esses números, né? Todo o movimento de difusão, desde a SUDITA, Associação dos Difusores, pela rádio, né, aulas de italiano, enfim, esse número deve ter dado um salto gigantesco. Bom, primeiro, interação do italiano com o português. Então, nós vamos ver isso aqui, nós vimos durante as 40 aulas, nós vamos revisar. Então, dos vários dialetos que falavam os imigrantes ao chegar no Brasil, segundo especialistas, na fonologia, o léxico, na morfossintaxe, tá? Expressões em dialetos italiano, agregando o português, interferiram linguisticamente nas transformações da língua portuguesa. Então, não só a formação do italiano, mas também a língua portuguesa, ela agregou, né, os nossos falar italiano. Então, a interação do italiano com o português continua. Percebida e mantida, principalmente nas colônias de origem italianas, esse falar, porque na cidade já, né, eles esqueceram um pouco. Português com traços de dialetos. Expressões dialetais com português, cujas especificidades interferiram linguisticamente nas transformações da língua portuguesa. Nós vamos ver hoje. Então, a língua italiana tem uma infinidade de literatura publicada de, também, muitos autores. Possui gramáticas, vocês viram agora a nova gramática completa, né, com acordo entre os especialistas, dicionários, escrita em jornais, revistas, programas de rádio, programas humorísticos, teatro, música, canto, dentre uma infinidade de propagação desta língua italiana e sua cultura. Então, veremos alguns exemplos de pronúncia. Nós já vimos nas aulas, 40 aulas, né, que essa seria o sotaque, né? Sotaque dos imigrantes que vieram. E interação com o português. Bom, lembrando primeiro de que não existe no italiano a letra J, né? Lá eles usam, às vezes, ilunga, né? Nós aqui, simplesmente, não existe o J. Então, vejam a dificuldade da pronúncia.
do J, né? Então, neste caso, eles utilizavam o G ou o Z, la Z, né? Para pronunciar palavras e frases. Então, como por exemplo, João, né, em português. Esta João era impossível eles, os imigrantes, pronunciar o J, João. Então, o João vem por Johnny, Joan, né, com G, Giovan, com G, e tentavam aprender o português. Vejam bem, queriam pronunciar João, mas a pronúncia, ela saía Zoan, Zoão, ou Zoan, 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 Zoão, para João. O meu falecido pai, há muito tempo, era João, né? Mas como ele era meio baixinho, mais baixinho que eu, então eu chamava ele de Joaninho, né? O Zoaninho, melhor Joaninho, né? Pequenininho. Então vejam aqui, isso está no dicionário, isso aqui. Então, palavras aportuguesadas. Pronunciar CH, impossível, né? Impossível, através do sotaque, pois em italiano o que corresponde ao som do que português, tá? Sendo que em português tem outro significado. Então vejam bem, aqui a pronúncia é a mesma, que, ou melhor, que quer dizer o significado, desculpe, né? A pronúncia aqui é completamente diferente, como o significado também, né? Então, sendo o que em português tem outro significado. No italiano, pronuncia-se todas as vogais do que. Que, né? Que. Português é que, mas no italiano é que. Pode ser representado assim com que, assim, né? Então vejam que a diferença entre pronúncia, escrita e significado. Bom, vejamos mais alguns exemplos de pronúncia e também da escrita. Jeito, ou J, né? É o modo, jeito, português. Aí vem jeito, né? Tentando pronunciar jeito mais um J possível. Então veio jeito. Jara, por Zara, né? Janta, por Zanta, né? Isso tudo está no nosso dicionário. Churrasco, essa outra palavra aqui é difícil. Agora o churrasco é brasileiro, né? Por sorasco, ou pode ser surasco também, né? Então vamos comer um surasco, vamos comer um sorasco. Não saía isso aqui, churrasco. O sotaque deles era impossível. Chapa, né? O ciapa. A ciapa de brustular la polenta, né? Chapa de brustular polenta. Ciapa. Charque, por ciarque, né? Aqui já vem um S, né? Chinelada, né? Por cinelada. O cinelo, cinela, né? Chinelo, cinela. Bom, avante, ainda. Tamanduá, por tamanduá, né? O sotaque não permitia a essa pronúncia. Shampoo, por shampoo, né? Jacaré, por jacaré. Iacaré, ou abrasileirado, né? Português, zacaré, né? Jaguatirica, por zaguatirica.
o jaguatirica, né? Então, que é o portuguesado, querendo cheque, o cheque. Então, vejam a riqueza de uma nova língua acrescentada com o português. Bom, dentro do imenso legado introduzido no Brasil, influência brasileira desde a cultura alimentar à economia. Então, vamos ver alguma coisa, resumindo o que a gente já viu durante as 40 aulas. Vamos fazer um resumão, segundo nosso presidente, história, cultura, né, e arte, mas deixando a língua que já vimos, e acredito com certo significado durante as 40 aulas. Bom, então, de acordo com a introdução feita pelo presidente da FEIBEM, o objetivo é esta aula de contrapartida, realizar a aula didática de arte, cultura, história da etnia italiana. Vamos tentar fazer um breve resumo, então. Então, vejamos alguns elementos dessa influência. Tá? A primeira dela, fortalecimento do catolicismo. Isso aqui era muito forte mesmo, né? Muita fé que lhes deram força para suplantar as imensas dificuldades enfrentadas. Então, fé, né, para enfrentar as dificuldades. Festas de santos padroeiros das capelas que foram reprimidas. Essas reprimições, primeiro, pela proibição, pois para se reunir, de que só sabiam falar italiano, e ser flagrados, iam para a cadeia. Então, a época da repressão, foi uma repressão violenta, né? Ninguém podia falar, que eram presos na época da guerra. Bom, vem proibições também devido à legislação sanitária. Isto perdura até os dias de hoje. Então, na maioria das comunidades que não tinham ou que não têm ainda condições de fazer adequações exigidas. Então, comunidades que eram tradicionais, as festas, seja de padroeiro, seja de santos, festas comunitárias, as capelas, praticamente também aqui nessa legislação, exigência de manter cozinha, churrasqueira, né, as instalações sanitárias de acordo com as leis, também suprimiu e, né, fazer o quê? Demavante. Bom, aqui nós vamos ver alguns pratos manipulados. Vejam bem a palavra manipulados. Há uma grande confusão aqui com a culinária, ou melhor, a gastronomia italiana. Nós não temos, temos sim, mas não temos mais nada a ver com a gastronomia italiana, que é uma gastronomia diferente da nossa aqui originária. Então, a polenta e o zero. Então, polenta e passarinhos. Os primeiros anos eles tinham a farinha de polenta e mais nada, praticamente. Então, aí tinha bastante passarinhos e eles conseguiram se alimentar com passarinho. Polenta e peixe. Também tinham peixes, rios, passava, cortava as propriedades no meio do mato, né? Polenta e pissacá. Então, aí tinha também o dente de leão, né, que é o pissacá, que até hoje são pratos da nossa culinária típica italiana. Nhoque de batata, depois que tiver uma horta, né, e também um galinheiro, né, para os ovos, e nhoque de batata, tudo manipulado. Taia dele, ó, quando se fala de massas, já vem as massas da Itália industrializadas. Nossa aqui, ela é manipulada. Então, macarrão espichado com rolo.
Então, muito importante manter essas tradições aqui. Dá mais serviço, tudo bem, mas é a nossa origem cultural. A Ioline também, veja o serviço que dá de manipular a Ioline. Né? Muito bem. A Fortaia. Né? Fortaia que veio após a horta e após o galinheiro. Né? Primeiramente, a omelete de cebola, Fortaia de seule. Né? Depois veio o porco, daí a Fortaia de salame e de queijo. Mais tarde veio então a vaca de leite, que nós vimos durante as aulas, as 40 aulas, né? Essa sequência da cultura alimentar. E o risoto também. Vejam bem, o risoto do polastro, né? Risoto de galinha. Né? Então, arroz e carne de galinha fazem risoto com seus temperos. E também a lasanha. Né? A lasanha também tudo manipulado. Ok? Esses são os principais. Então, mais exemplos. Vide no livro das receitas de Alevino Zanella. Aqui nós temos o histórico das receitas. Né? Que já foi divulgado, mas infelizmente ele chegou com a pandemia 2020 e não pudemos fazer a divulgação e venda desse livro. Custa R$30 cada volume. Aqui estão as receitas de origem, não aquelas misturadas com as receitas de hoje da Itália. Continuando as influências na cozinha italiana no Brasil. Observa-se que em quase todas as pesquisas, e quem divulga sobre cozinha ou gastronomia italiana, ou o faz referindo-se aos pratos normalmente industrializados da Itália, após ter se unificado e melhorado condições de vida. Portanto, não é aquelas condições de quando os imigrantes vieram. A condição da Itália hoje é outra, na industrialização. Os imigrantes italianos no Brasil mantiveram conhecimentos adaptados às condições aqui encontradas, com aqueles conhecimentos da época, que não existia praticamente isso aqui. Portanto, totalmente manipulação. Então, muito importante para a gente manter a nossa cultura de raiz tradicional, né, da cultura alimentar aqui. Bom, com relação à pizza, que ela se difundiu no Brasil todo. Então, nós temos algo a comentar também. Ela foi introduzida, ela não veio praticamente junto com os imigrantes. Ela foi introduzida no Brasil pelos paulistas, após terem suplantado condições de vida econômica. Então, os paulistas lá, né, o maior número de italianos foi São Paulo, né, a grande maioria, e após eles começarem a enriquecer, né, ter uma condição de vida melhor, eles trouxeram para o Brasil a pizza e aí foi um jato. Né? Ela se propagou para o Brasil inteiro. Né? Então também a gente adiciona a pizza. Né? Bom, as massas da Itália atual também são industrializadas. A nossa aqui de raiz é manipulada, a tagliatelle, principalmente. Depois vem o bico, nós vamos ver, eu acho que adiante. Então aqui a origem está na manipulação da massa, chamada tagliatelle, que é espichada com ouro. Né? Outra característica é sobre a polenta frita. Então, aqui no Brasil já começou nos restaurantes
né, a polenta frita, que não era frita. Nossa, aqui é brustolada. Então é na chapa mesmo, é na ciapa. Então, polenta brustolada é a ciapa, né? Então, frita é uma variação aqui, né, dos restaurantes do Brasil. Bom, tradicionalmente, a polenta, a chamada do dia seguinte, é brustolada na ciapa, né? Então, as famílias, elas faziam a polenta, né, normalmente maior do que o necessário da família, e aí sobrava, e no dia seguinte ela era brustolada na ciapa, né? Então, esta era a tradição. Comida com queijo, queijo bem picante, ou leite de vaca, o leite tirado da vaca, né? Não os industrializado, né? É um prato que a gente recorda e até hoje ainda a gente mantém. Então, para finalizar, estamos há quase 150 anos no Brasil, com uma língua formada no Brasil. E a grande maioria, ao se referir sobre cultura, busca referência na Itália atual. Bom, então, gente, vamos começar a mudar esses conceitos, porque a cultura deles é deles lá. Depois da imigração, eles, como a cultura ela evolui, eles evoluíram, industrializaram e tem uma cultura diversa da nossa, inclusive esquecendo as raízes daquela época de uma Itália destroçada pelas guerras, pobre, paupérrima, que teve que exportar os seus habitantes porque não conseguia mantê-los, né? Então, aquela época, aqui ela está presente no Brasil, eles mantiveram daquela época. A Itália de hoje não nos pertence em relação à cultura. É a pátria-mãe dos nossos imigrantes, isto sim, né? E quem gosta da Itália, que ela é riquíssima e com pontos turísticos um dos melhores do mundo, ótimo, tudo bem. Mas tratando de cultura, vamos manter a nossa cultura brasiliana aqui construída pelos nossos imigrantes e seus descendentes. Influência na arquitetura das casas. Então vamos ver, normalmente construções com porão, chamada cantina, né, que tínhamos queijo, salame, vinho, né, lugar fresco. Primeiro e segundo pavimento. Normalmente o sótão também, o segundo pavimento, para abrigar a numerosa família. Então, normalmente tinham 10, 15, 20 filhos, e aí para abrigar toda a família, ela era de vários pavimentos. Utilizavam material existente, como pedras e madeira, né? A maioria dos porões eram de pedras, ou a casa toda de pedra, e também a madeira abundante. Então, a madeira principal, em princípio, né? A madeira era lascada, os pinheiros lascados, fazia tabuinha e também tábuas, né? Eu nasci numa casa de tábua lascada, né? Entrava bastante vento, né? Mas eu nasci. Com a montagem de pequenas serrarias, utilizavam tábuas brutas com mata junta. Então, entre uma tábua e outra, eles usavam uma mata junta, uma ripa para vedar frestas entre uma e outra tábua, com cobertura de tabuinha, né? Aquelas tabuinhas lascadas. Eu ajudei a fazer também tabuinha. Eu sei o que é. Sei o que é derrubar um pinheiro. Levar meio dia para derrubar um pinheiro a serrote e machado. Bom, vem tradição de família.
mantida sempre unida. A família até hoje ainda ela continua unida. Além de numerosos filhos, parentes como avós, tios, primos, netos, tendo o costume de se reunir com frequência na casa dos pais ou avós, tendo sempre mesa farta. Então é tradição de família. Então diz o ditado: quando il fiore della famiglia fa molti, mai più davanti. Traduzindo, então, quando os filhos fazem por conta, cada um faz o seu monte, dinheiro, cada um para si, a família nunca irá em frente. Né? Outra é o vinho e a uva e o vinho. Né? Preservam um bom vinho e muita festa. A cultura italiana é uma das mais lindas do mundo. Os imigrantes italianos foram os primeiros no cultivo da parreira e produção de vinho, da grappa também, né? Grappa lá na Itália, para nós aqui é grappa no Brasil, e como a produção de doces de uva também. Né? O sagu é outra que nós já demonstramos durante uma aula das 40 aulas. O sagu não veio da Itália. Então, o que não faltava na mesa, ou que não falta, melhor dito, hoje em dia na mesa, em restaurantes no sul do Brasil principalmente, eu não conheço no norte. Né? Ele surgiu na Serra Gaúcha. Sua história está contada no livro de receitas típicas de Livro de Vanel. Tá? Como surgiu o sagu, né? Que é catarinense e principalmente gaúcho. Quer dizer, o sagu, aqueles grãozinhos de mandioca, ele surgiu no Santa Catarina. E na Serra Gaúcha, então, eles emendaram o vinho, cravo, canela e fizeram o chamado sagu, né? De sugo, né? Vale. Música e o canto, né? Que é outra característica, né? Conta a história de que a sanfona, chamada gaita, o acordeão, foram trazidos pelos imigrantes alemães e italianos, né? E gente se apossaram dessa gaita e acha que, né, em outras culturas, tanto a música quanto o canto folclórico italiano, trazido pelos migrantes, predomina e são preservados e divulgados. Então, mas se perdeu muito, porque imaginam as canções lá no Filó, passar invernos, reunidas famílias, não tinha muito o que fazer, eram contar anedotas, fazer trabalhos manuais, principalmente, e muito canto. Então, aqui já se perdeu muitas letras desses cantos, porque a maioria era oral, sem serem escritos. Mas também muitíssimas canções com letras de canto que se referem à cultura e à história foram criados aqui no Brasil pelos imigrantes e seus descendentes. Tem alguns que faz algumas letras assim, meio extravagantes, mas a maioria mantém focando a cultura, focando a história, focando a família, focando o amor, né? Enfim, a culinária, não como outras letras que são avacalhadas realmente. Então aqui também temos que manter essa dignidade de respeito. Então, com relação ao canto tradicional folclórico, predomina em sua origem grupos. Então, hoje em dia existem corais, né? Com exemplos da Itália, e a maioria da Itália é masculino, vozes masculinas, né? Tenor, barítono e basso. Mas a origem mesmo são grupos. Eles, ao se encontrarem, 2, 3, 4 já estavam cantando. Então, por isso a origem realmente são grupos de canto.
era comum os encontros de imigrantes, em meio ao bate-papo, em que o canto não podia faltar. Era sagrado. Continua a música e canto. Então, no Brasil, os corais foram se formando assim que a situação de vida econômica melhorava, tendo, por exemplo, os da Itália, o que eu falei, acabei de falar. Né? Então, após suplantar a situação de extrema pobreza provocada pelas guerras, a situação cultural e econômica ter sido suplantadas. Bom, influência na economia. Não podemos falar algumas coisas só. É impossível, numa aula de 40, 45 minutos, falar tudo sobre influência na economia. Bom, a principal que veio a introdução de novas técnicas agrícolas. Né? Então, isso foi muito importante para o Brasil. Contribuição no desenvolvimento econômico através da produção e industrialização. Então, aqui, a produção no trabalho da terra, produzir a terra, e também na industrialização. Temos potências hoje descendentes de família italiana. O trabalho árduo junto à fé foram seus alicerces. Isso aqui foi muito importante para eles poderem suplantar, né, as grandes dificuldades. Então, o trabalho, fé, alegria de encontrarem-se em comunidades. Isso aqui era um maior benefício aos finais de semana se encontrar numa pequena capelinha, num pequeno pavilhão, né, entre eles para poder conversar, já que a família ficava no interior, no meio do mato, a trabalhar a terra. Então, ao reunirem-se em pequenas capelas, pavilhões de festas, a alegria de poder encontrar-se nos finais de semana para rezar, cantar e jogar. Também contribuiu muito a suplantar esses anos iniciais difíceis. Então, exímios cantores, exímios jogadores de bocha, quadrilho, triceta, pisca, moura, dentre outros. Né? Avante. Já passou. Nantra? Já foi? Dois. Dentre os jogos, quadrilho é um dos mais difíceis de aprender. É ser exímio jogador. Então, aqui uma vida inteira para aprender quadrilho e ainda você não consegue e faz alguns erros, né? Que os adversários, colegas chamam atenção. A moura. Bom, além da moura ter regras facílimas, aprender a jogar naquele ritmo, bom, aí é outra história, né? É difícil aprender a jogar como eles faziam naquele ritmo, né, muito rápido. Né? A bocha, modalidade 48, são pouquíssimas localidades que a praticam. Né? Então, essa aqui praticamente está em extinção, mas existem muitas comunidades do interior que ainda a praticam e fazem torneios. Ainda trabalho, fé, alegria nas comunidades. Então, a bocha, modalidade rolada, apesar de suas regras e canchas serem modificadas, elas foram modificadas e as regras também complicadas. É praticada em quase todos os estados brasileiros. Então, existem os campeonatos dos estados e campeonato nacional também da bocha rolada. Embora as canchas são bem modificadas, as regras também. Pisca, triceta, bríscola, né? Triceta, escopa.
Suas práticas atualmente são raras. Então, poucas localidades ainda que mantêm essas práticas aqui. Ainda, trabalho Fé Alegria nas comunidades, existem os concursos do lenhador, concurso do debulhador de milho, fazer bigode, tarefas não mais usual, devido à introdução de máquinas modernas. Então, antigamente era tudo manual feito, então hoje se faz o concurso. Um lenhador, vamos serrar e lascar a lenha, quem consegue maior número, debulhador de milho, quem consegue debulhar mais em quilos, fazer bigode também. Então, essas tarefas não existem. Existe ainda fazer bigode, mas o debulhar milho praticamente não existe mais. Trabalho em fé ainda destacam-se trabalhos manuais, como a trança de palha de trigo, chamada dressa. Então, para fazer chapéus, sacolas, a denominadas porta, trabalhos em linha de fiar a lã de ovelha, como tricô, crochê, figurete, filé, seda de cavalieri. Bom, era uma denominação que a minha família denominava cavalieri. Na verdade, não encontrei nos dicionários essa palavra cavalieri. Quer dizer, é o bicho da seda, Seda do bicho da seda. Ainda existem hoje indústrias de seda, do bicho da seda, para citar alguns. A arte aparece também nas invenções utilitárias, como engenhos, construir os engenhos, moinhos, movidos a água, então ferrarias, tornos, pipas de vinho, calvinho, móveis domésticos, dentre muitos outros, eles eram exímios fabricantes dessas manuais de utensílios necessários para poder trabalhar. Bem, siamo arrivati alla fine, adesso sì, grazie a tutti e chissà, fino un'altra volta. Este projeto não está mais previsto, inclusive devido à pandemia, mas existe um curso da Sudita, Associação de Estudantes Italianos, com a Unicentro de Curitiba. Então já vai começar dia 7, este ano tem poucas vagas, mas para o ano que vem, então com certeza vai ampliar. Existem 4.500 gramáticas para os que querem e desejam estudar. Serão distribuídas, então, para os grupos graciosamente. Ok? Agora, então, Cassol, novamente, para a conclusão. Emi, tchau, grazie a tutti. Stemmi bem. Agradecemos aos participantes e a todos que, de uma forma ou de outra, ainda assistirão às aulas. Lembrando que o projeto Aulas de Língua e Cultura do Italiano foi realizado pelo Ministério do Turismo através da Secretaria Especial de Cultura, a FEIDEMO, com o patrocínio das empresas Frame Madeiras Especiais Limitada, a Dimax Indústria e Comércio de Alimentos Limitada.